Amém? Quem encontrou Êxodo 20, capítulo 20, verso 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o toque da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou, se aproximou e entrou na nuvem onde Deus estava. Feche os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga, meu Deus, entendimento nessa noite, aos corações que nos ouvem, que esta palavra triunfe poderosamente na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, aqui nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Escute isso, deixa eu ampliar o entendimento aqui do que eu quero falar. Deus sempre desejou intimidade com o seu povo. O plano de Deus, desde o início, foi de relacionar-se com o seu povo. Deus sempre quis isso. Desde o Gênesis, desde a criação do homem. Quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem, para ter comunhão com o homem. Agora você pense comigo, o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele deixava, irmãos, todos os dias o seu trono. Não é porque Deus não tinha nada para fazer, não. Deus sempre foi ocupado. Jesus falou assim: meu Pai trabalha até hoje. Deus sempre esteve trabalhando, mas Deus não colocou isso como impedimento para que Ele não viesse todos os dias para falar com o homem, para falar com Adão, para falar com Eva, porque Deus estava dando a eles uma mensagem. Qual era a mensagem? Eu quero me relacionar com vocês, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês sejam próximos de mim. Ah, irmãos, que coisa grandiosa, Deus conversando com o homem, porque Ele sempre quis isso. E Deus continua querendo a mesma coisa hoje com você e comigo. Deus continua desejando se relacionar conosco. Deus continua desejando, irmãos, todos os dias falar com você, ouvir você. Ah, se nós hoje, no final deste culto, entendermos essa mensagem, a nossa vida com Deus vai mudar poderosamente. Se no final deste culto hoje você compreender, Deus quer se relacionar comigo, muito mais, escute isso, muito mais do que você e eu quero se relacionar com Deus, muito mais Ele quer se relacionar conosco. Não pense você assim: ah não, eu estou com tanta sede de Deus, eu estou com tanta vontade de buscar a Deus, eu estou com tanta vontade de falar com Deus.
Deus está muito mais de falar com você. Diga glória a Deus. Diga, o meu Deus quer falar comigo. Amém? Então Deus vem trabalhando ao longo da história esse entendimento com o povo dele. E aqui nessa parte que eu li da Bíblia, o povo de Deus, ele está no Egito como escravo. E Deus diz assim: eu quero me relacionar com o meu povo. Então Deus tira o seu povo do Egito com mão poderosa, com mão forte. E agora no deserto, este povo que Deus libertou, está ali no deserto. E Deus chega e diz assim: Moisés, prepara o povo aí, Moisés. Santifica o povo. 3 dias eles devem se santificar. 3 dias eles devem se consagrar, porque no 3º dia eu vou descer sobre o monte e eu vou falar com vocês. Meu Deus, pense comigo isso. Deus dizendo: eu vou descer e eu vou falar com vocês. Então Moisés preparou o povo, Moisés santificou o povo 3 dias. Quando foi no 3º dia, está lá o povo no pé do monte, esperando. De repente, irmãos, uma nuvem desce sobre o monte Sinai e começa trovões, relâmpagos. O monte Sinai começa a fumegar, tremer, com a presença de Deus em cima do monte. Ah, meu irmão, quando o povo viu isso, o povo ficou com medo. E sabe o que o povo fez? O povo se afastou do monte. O povo se distanciou. E eles disseram assim: Moisés, é o seguinte, Moisés, fale tu conosco, não fale Deus conosco, porque se Deus falar com a gente, nós vamos morrer. Não, Moisés, esse negócio aí de se relacionar com Deus, esse negócio aí de ter que ouvir Ele, de se aproximar com Ele, não dá, Moisés. Vá lá você, fale você com Deus, e aí você fala para nós, e nós vamos te ouvir. Nós não queremos falar com Deus, nós não queremos ouvir Deus. Sabe, quando eu penso essa história, eu fico imaginando que isso não tem mudado nos dias de hoje. Nós continuamos vendo pessoas dentro das igrejas com as mesmas atitudes desse povo. Deus, Ele quer se revelar, Deus quer se manifestar com a glória dEle, Deus quer derramar algo grande, e Ele diz: ei, pode vir, se prepara que eu vou falar contigo. E sabe o que acontece? Nós dizemos assim: não, Deus, fala com os teus servos aí, os pregadores, fala com o pastor, fala com o missionário, fala com o profeta, fala com o evangelista, fala com o líder. Aí o líder vai falar com a gente, nós vamos ouvir eles. Não, Deus, nós não queremos falar com o Senhor. Irmãos, continuamos com pessoas hoje com a mesma atitude, daquelas pessoas que querem que outros falem com Deus por Ele. Isso ainda é, sabe o que, irmãos? A nossa mente ainda é uma semente da tradição católica na nossa mente. O que a igreja católica implantou dentro de nós? De que nós não podemos falar com Deus. Nós temos os santos que vão falar com Deus. Nós temos os intermediários que vão falar com Deus. Então a gente vai recorrer para esses intermediários, e eles vão até Deus, Deus vai ouvir eles, aí eles vêm e falam conosco. Foi colocado entre nós e Deus intermediários, mas nunca esta foi a vontade de Deus. Desde o início Deus estava dizendo: eu quero é falar com você pessoalmente, eu não quero que ninguém entre no nosso meio, eu quero que seja eu e você, desde o início da criação. Mas
nós preferimos que outra pessoa vá falar com Deus por nós. Tem um crente que o pessoal chamava na igreja de crente 6 horas. Você conhece esse crente? 6 horas por mim, irmão. 6 horas por... Ei, irmã, 6 horas por mim lá, viu? 6 horas por mim. É o crente de 6 horas, ele está pedindo para todo mundo orar por ele, menos ele orar, menos ele parar e dizer assim: eu vou dedicar um tempo para me falar com Deus. Eu não estou dizendo que você não possa pedir oração para alguém. Eu não estou dizendo que você não possa pedir para alguém te ajudar em oração. O que eu estou dizendo é que nós não podemos só esperar que os outros falem com Deus, e nós ficamos de longe, só olhando o movimento, só olhando a nuvem. O povo ficou de longe, olhando. O povo se afastou. Mas sabe o que esse texto fala? Diz no versículo 21, o povo estava de longe, porém Moisés se aproximou e entrou na nuvem onde Deus estava. Vamos ler comigo o capítulo 24 de Gênesis também. Desculpa, de Êxodo. Êxodo 24, a partir do versículo 12. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Amém? Êxodo 24, verso 12, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Levantou-se, pois, Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Verso 15: subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, esse versículo me tocou muito. Verso 18: Moisés entrou na nuvem. Moisés entrou na nuvem, no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés entrou na nuvem, nuvem cheia de relâmpagos, trovão. Imagine a cena, aquela nuvem pesada, irmãos, uma nuvem escura. Se você já viu nuvem de chuva pesada, pois de lá era uma nuvem escura que desceu sobre o monte, relâmpago, trovões, o monte fumegando, tremendo. O povo correu e Moisés entrou na nuvem. Ah, meu irmão, não corra mais, por favor. Entre na nuvem. Ele está chamando você para entrar na nuvem. Ele diz: vem, sobe para cá, fique aqui comigo, entre na nuvem. Aleluia. Deus deseja intimidade com o seu povo. Deus deseja se revelar. Ele está chamando, ele diz para Moisés: vem, Moisés, vem. Olha o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Vem para a nuvem, fica aqui, e eu vou te entregar as tábuas da lei, eu vou te entregar os mandamentos, eu vou te entregar os preceitos, eu vou te entregar revelações. Quantas vezes você vê alguém que Deus está usando,
que Deus está operando através da pessoa. Aí você diz assim: ah, Deus, se o Senhor fizesse isso através da minha vida, se o Senhor também me entregasse palavras assim, se o Senhor também me entregasse mandamentos, mensagens do céu. Mas Deus diz para você: vem, que eu vou te entregar. Eu vou te entregar mensagens. As tábuas da lei eram as mensagens de Deus. Eu vou te entregar os mandamentos para você ensinar o povo. Irmãos, Deus sempre quis entregar para nós coisas do céu. Deus sempre quis que o povo dele experimentasse revelações do alto. Deus sempre quis. Aí muitas das vezes nós ficamos tão distantes e achamos que Deus tem pessoas preferidas. Não é porque Deus prefere Moisés do que a mim. Não é porque Deus prefere fulano do que a mim. Não, é só para alguns. Não, irmãos, Ele está chamando cada um de nós para subir o monte da presença dEle, entrar na nuvem da glória dEle, deixar Deus falar conosco, deixar Deus nos entregar mensagens poderosas. Nunca antes alguém tinha recebido mensagens daquela maneira. Sabe como é que a Bíblia diz? Que Deus escreveu na tábua com o próprio dedo dele, nas tábuas de pedra com o seu dedo. Meu Deus, que momento que Moisés experimentou na glória de Deus. Que experiência grandiosa este homem teve com Deus. Pedra escrita pelo dedo de Deus. Diga assim comigo: Deus deseja me entregar mensagens escritas com o dedo dele. Amém? Quando Moisés desceu do monte, Moisés tinha uma mensagem nas suas mãos, escrita pelo dedo de Deus. Escute isso: toda vez que você se aproximar de Deus, toda vez que você valorizar essa intimidade com Ele, toda vez que você estiver disposto a entrar na nuvem, Deus vai te entregar nas tuas mãos mensagens vivas, mensagens escritas com o dedo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Ele deseja. Onde era o lugar? O monte. O monte fala de quê? Fala de lugar alto, de um lugar isolado. Sabe o que Deus está falando aqui com essa mensagem? Não é que você deve ficar procurando um monte. Eu já orei muito em monte, e oro ainda. Mas eu nunca coloquei o monte como o motivo de Deus falar. Não, o monte aqui eu entendo mais como um momento seu, particular, pessoal com Deus. Porque aqui o povo estava lá embaixo, não dava para Moisés ter essa intimidade lá embaixo, no meio do povo. Ele precisava se isolar, ele precisava fazer algo diferente. A ideia do monte aqui é a palavra que Jesus deu em Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto e ora em secreto ao teu Pai. A ideia de monte aqui é a ideia de eu ficar sozinho com Deus. É a mensagem de eu ficar no meu particular com Deus. Irmão, escute isso que eu vou dizer para você. Uma vida agitada, uma vida de correria, uma vida no meio deste mundo não vai te dar a oportunidade de ouvir a Deus. Não tem como você ouvir Deus nessa correria do dia a dia. Trabalho, escola, e tanta coisa, e preocupação, e conta para pagar, e menino, e mulher, e marido. Não dá, irmão, se você não parar e subir o monte para ficar sozinho com Deus, você não vai conseguir ouvir a mensagem do céu. Ah, pastor, Deus não fala comigo, pastor. Mas você está parando. Você está parando essa correria. Você está parando o momento para você subir o monte, para você ficar com Ele, para você dizer: Deus, lá embaixo está o vendaval, lá embaixo está pegando o negócio, Senhor. Mas não dava para me ficar lá, porque eu não tinha mais direção lá embaixo. Lá embaixo não sabia mais o que fazer. Eu precisei parar e subir aqui.
e ficar com o Senhor, até que o Senhor fale comigo, até que o Senhor me dê uma direção, até que o Senhor me mostre um caminho, até que o Senhor me dê uma saída. Você tem que parar, irmãos. Olha, a gente está vivendo dias em que a vida dos cristãos, irmãos, não está mais sendo como deveria ser. Como deve ser a vida de um servo de Deus? Oração, consagração, leitura da palavra, louvor, adoração. Assim deve ser a vida de um servo de Deus. Como é que eu confesso que eu sirvo a Ele, mas eu não tenho intimidade? Eu não paro. Sabe, você para ouvir a namorada, você para ouvir o namorado, e você acha tão bom a voz dela, a voz dele. Você para ir fazer um trabalho da escola, da universidade. Você para dar atenção a algo do teu trabalho. Mas quantos estão parando para dizer: Deus, fala comigo, Senhor. Eu precisei subir aqui porque lá embaixo não dá para te ouvir. Lá tem muitas vozes falando. Tem muitas vozes falando e não dá para saber qual é a tua. Eu tive que subir e ficar com o Senhor aqui neste lugar. A sua intimidade com Deus, irmãos, é mais valiosa do que essa luta que você está passando. A tua intimidade com Deus é mais valiosa do que esse problema, do que essa situação que está te afligindo. Como é que você quer vencer ela? É lamentando? É murmurando? É dizendo que não tem como mudar? Ou é você parando, subindo o monte do teu quarto, da tua casa, se isolando de todo mundo, e você fazer como Jacó? Eu acho tremendo a atitude dele. Ele sabia que o irmão vinha matar ele. Esaú vinha matar Jacó, porque estava com ódio dele. Jacó pegou suas esposas, seus filhos, seu gado, tudo que ele tinha, as riquezas dele. Diz: gente, podem ir na frente, podem ir para frente, eu vou ficar sozinho aqui. Tinha lá um lugar chamado Val de Jaboque. Era tipo um riacho, um lugar, um espaço. Ele entrou ali, irmãos, e ele começou a lutar com Deus. Lutar com Deus. Ele agarrou ali o anjo do Senhor, e ele lutava com o anjo dizia assim: me larga. E ele dizia: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E sabe o que a Bíblia diz? Foi uma noite inteira essa luta. Quando foi a última vez na tua vida que você lutou com o anjo de Deus a noite toda? Que você rasgou a madrugada: Deus, se amanhecer o dia amanhã eu estou morto. Ou o negócio muda nessa madrugada na minha vida, ou então a partir de amanhã não tem mais jeito. Ou o negócio muda hoje na minha história, ou então amanhã é o meu fim. Era assim que estava a vida de Jacó. O irmão dele vinha com 400 homens. Esaú contratou 400 homens malvados para matar Jacó. Agora imagina ele só com as esposas, com o rebanho, como é que ele ia se defender? 400 homens armados. O irmão que vinha, a Bíblia diz que ele vinha com ódio cruel de Jacó. Aquele homem sabia, irmãos: ou Deus muda a história hoje, nessa madrugada, ou então amanhã é meu fim. Você já se encontrou em um dia assim na tua vida? Ou Deus muda o negócio hoje, ou amanhã não tem mais jeito. Ou o céu move hoje na minha direção, ou então a minha vida está num beco sem saída agora. Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo. Quando estava amanhecendo o dia, isso é lindo, o anjo falou assim: me solta. Ele disse: não, só se tu me abençoares. Aí o anjo falou: qual o teu nome? Ele disse: eu sou Jacó, eu sou um trapaceiro, eu sou um mentiroso, a minha vida é só de trapaça, de rolo. O anjo disse: pois a partir de hoje teu nome será Israel,
príncipe de Deus. O anjo tocou na coxa de Jacó, deslocou o osso. A Bíblia diz assim: e o dia foi amanhecendo, e Jacó saía do vale de Jaboque mancando. Aleluia. Quando o dia amanhece, quem é que chega? Chega o irmão dele, Esaú. Chega o irmão com 400 homens armados. Jacó se prostra diante do irmão. E o irmão de Jacó, pula do animal que ele estava, corre e abraça Jacó, beija Jacó. E ele disse: quem são essas pessoas contigo? Jacó disse: é minha família, meus filhos, minha mulher. Irmãos, você já imaginou alguém te odiar com ódio de morte, e de uma noite para o dia, essa pessoa te amar a ponto de te beijar, a ponto de te abraçar, a ponto de ser uma pessoa com o coração apegado ao teu? Se você acha que teria a possibilidade do homem, com a sua força, fazer isso? Não. Só Deus poderia mudar o coração de alguém que estava com tanto ódio. Só Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque Jacó decidiu subir o monte, ficar com Deus, e ele não estava preocupado de quanto tempo isso ia durar. Ele queria uma coisa: que Deus fizesse algo. Jacó experimentou uma transformação. Da mesma forma Moisés. Eu quero que você abra comigo agora, por favor, Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, a partir do verso de número 28, diz assim: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Diga comigo: 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia, atente isso aí, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Verso 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Verso 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que o Senhor lhe ordenara. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. Meu Deus. 40 dias e 40 noites Moisés esteve no monte, sem comer e sem beber. É o jejum mais demorado, é o jejum mais difícil de se fazer. Jesus jejuou 40 dias, mas ele bebia. Jesus teve fome, diz o texto, não diz teve fome e sede. O jejum de Jesus era só de comida, ele bebia.
O de Moisés não. O de Moisés foi sem comida e sem a bebida. 40 dias e 40 noites. Ele estava envolto de uma presença, de uma glória tão poderosa, que ele não sentia fome nem sede. Ele não sentia fome nem sede, porque a presença do Senhor alimentava ele. A presença do Senhor era ali o alimento de Moisés. Aí eu lhe digo algo, irmãos, nessa noite. A intimidade com Deus custa algo. A intimidade com Deus tem um preço. A intimidade com Deus não é assim no oba-oba, não é de qualquer jeito. As pessoas íntimas de Deus decidiram pagar um preço mais alto do que os outros pagam. As pessoas que se tornaram íntimas, as pessoas que se tornaram pessoas que se relacionaram profundo com Deus, elas decidiram pagar um preço que os outros não estavam pagando. Aqui tem um grande segredo. A maioria das pessoas querem que Deus use elas. Se nós perguntarmos para todos os crentes, todo mundo vai dizer: não, pastor, eu quero que Deus me use. Mas a maioria dos crentes não estão dispostos a dedicar o seu tempo em oração, dedicar o seu tempo em uma consagração. Vê que as pessoas que não vão fazer academia, elas conseguem tirar a comida, né? Elas conseguem comer pouco, elas conseguem evitar um monte de coisa. O médico lá, o nutricionista faz uma dieta para a pessoa tira tudo para ficar todo, né, fitness, todo no grau, a mulher toda bombada, o homem todo bombado, todo bonitão, toda bonitona. Mas diz assim: minha filha, tira o jantar em jejum, tira o teu almoço, jejum. Não, eu não aguento ficar. Vê, irmão, quando é para ficar com um corpão bonito, a gente aguenta. Quando é para ficar com a vida espiritual bonita, as pessoas não querem fazer. Moisés pagou o preço. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas Jesus já pagou o preço na cruz. Por que eu tenho que pagar preço ainda? Eu não estou falando do preço da salvação, esse já está pago. Você não tem que pagar preço para ser salvo. Esse não precisa. Você tem que pagar o preço para você ser usado por Deus. Esse você precisa pagar. Esse você tem que pagar. Qual é o preço? O preço da oração. Você pensa que orar é fácil? Você pensa que orar é... Todo mundo acorda assim: eita, que vontade de orar que eu estou hoje. Eu estou com a vontade. Ah, irmão, tem dia que eu digo assim: rapaz, não aguento orar hoje não. Tem dia que eu passo guerra. E a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Assiste um filme, assiste uma novela, assiste isso, lê aquilo, conversa com fulano, vai no WhatsApp, vai no Instagram, vai no Facebook. Sabe qual a média de um brasileiro hoje na rede social? A média por dia, 8 horas por dia. Um brasileiro está passando na rede social. Mas quem é que está passando 8 horas de oração e leitura da Bíblia hoje? Não aguento, pastor. Quando eu vou orar, dói os olhos, eu fico com sono, eu fico tonto. Meu Deus! Mas não fica tonto lendo as mensagens do WhatsApp. Não fica tonto lendo mensagem do Facebook. Fica? Fica não. E por que fica quando vai orar? Pastor, quando eu vou orar eu não consigo me concentrar. E a mente vai para um lado, vai para o outro. Mas consegue concentrar 3 horas assistindo um filme. Chega e fica assim, ó. Ou então faz com uma Sara Radassa. Conversa ainda com uma personagem. Bicha, tu não vai para aí. Sara conversa com o filme. Minha filha, tu parece demais com a minha mãe. A mãe conversa com a televisão. A Sara também conversa com as coisas que ela assiste. A pessoa dedica um tempão, mas não consegue dedicar um tempão na oração. Porque orar realmente, irmãos, é uma guerra. Você pensa que a sua carne quer orar? A sua carne não quer orar. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é
fraca. Esse texto não está falando de fraca no sentido de querer pecar. A maioria das pessoas interpretam esse texto errado. Elas pensam que Jesus está falando assim: olha, a carne é fraca porque tu não aguenta ficar sem pecar. Aí a gente diz assim: pastor, eu caí. Pastor, mas você sabe, pastor, a carne é fraca, pastor. Pastor, eu cometi aquele pecado, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Mas a Bíblia não está se referindo a pecado naquele texto. Está se referindo à oração. A oração. Jesus chama os discípulos para orar. Orem comigo. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele diz: gente, orem, vigiem. O Espírito sempre quer Deus, mas a carne de vocês não quer. A carne de vocês não quer orar, ela é fraca para oração. A nossa carne não quer orar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que dominar ela. Você tem que sujeitar ela. Você tem que maltratar ela na oração, até ela se converter a direção sua. Eu quero tu ir para cá. O que a Bíblia diz? Crucificai a vossa carne. Amém? Crucificar isso. Opa, tu quer sair? Nós vamos orar. Então a gente experimenta algo de Deus quando busca, quando dedica momento com Ele, quando paga um preço. O que aconteceu com Moisés? Quando ele desce daquele monte, ele não sabia, o texto diz, Moisés não sabia que o seu rosto, que a pele do seu rosto brilhava. Brilhava depois que Deus falou com ele. Quando ele chega diante do povo com a mensagem de Deus para o povo fica com temor, porque o rosto de Moisés brilhava. Escute isso. A intimidade com Deus tem o poder de transformar a tua vida a tal ponto que se torne visível para as pessoas. Uma experiência com Deus tem o poder de transformar a tua vida a tal ponto que as pessoas olham para você e elas percebem que algo mudou em você. Algo mudou no teu jeito de falar. Algo mudou na tua forma de agir. Algo mudou nos teus pensamentos, na tua vida. O texto lá de Jacó diz que o povo, a partir daquele dia, nunca mais comeu a coxa direita de um animal. Sabe por quê? Porque se tornou na cultura do povo a mensagem de que Jacó foi tocado por Deus na coxa dele, e todo mundo sabia daquilo, porque ele andava mancando, ele andava arrastando a perna. As pessoas sabiam, Deus tocou este homem. Ele não precisava dizer para ninguém. As pessoas olhavam e diziam: olha aí, essa perna dele mancando é porque Deus tocou nele. Moisés não precisou dizer para ninguém: olha gente, meu rosto, gente, olha como eu estou brilhando da glória de Deus. Ele não precisou. As pessoas olharam para ele e viram. Nem ele sabia que estava com essa bola toda. Nem ele sabia que estava brilhando com a glória de Deus. As pessoas é que viram. Escute isso. Quando você tiver essa dedicação de buscar o Senhor, essa dedicação de passar tempo com Deus, de leitura da palavra, de oração, de se consagrar, irmãos, quando você menos esperar, pessoas vão dizer para você: alguma coisa na tua vida está diferente. O teu jeito de falar é diferente agora. Tu antes contava as piadas imoral, falava de mulher e mulherada, falava de tanta pornografia, e agora tu só fala coisa de bênção.
Antes a tua vida de andar, de se vestir era imoral, era indecente. Antes você queria viver na bagaceira, no pecado. Mas agora eu vejo que você tem vivido uma vida reta, uma vida de santidade. Alguma coisa aconteceu. Você vai dizer assim: é porque eu subi o monte, eu entrei numa nuvem e eu não saí de lá o mesmo. Eu fui transformado pela glória de Deus. Eu fui tocado por uma presença maravilhosa. Eu experimentei, eu vi coisas grandiosas diante do Senhor. Intimidade com o Senhor Ele quer com você, Ele quer com cada um de nós aqui. Amém? O meu conselho, a mensagem que eu quero que fique no teu coração é a seguinte: eu preciso dedicar um tempo a sós com Deus diariamente. Resumindo a minha mensagem todinha essa noite para você é essa: você precisa dedicar todos os dias um tempo sozinho seu com Deus, de oração, de leitura da palavra. E se você puder, coloque um jejum pelo menos uma vez na semana, ou de 2 em 2, ou de 15 em 15 dias. Mas bote algo também a mais para crucificar a carne. O jejum tem esse poder também, de dominar a carne. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso fazer isso por você. Você não pode fazer isso por mim. Se as pessoas orassem pela gente, a gente ficasse cheio da unção, né? Mas não, irmão, você fica cheio se você orar. Você fica cheio se você buscar. Aleluia, glória a Deus. Então faça isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.